Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema que ele é muito relevante nos nossos dias, que é justamente aquela pergunta que surge direto, né? Será que a IA ela vai me substituir? Será que a inteligência artificial ela vai me deixar desempregado, né? Ela vai fazer isso que eu estou fazendo de uma maneira mais barata, mais automatizada, mais rápida do que eu e eu vou perder a minha utilidade dentro da indústria, né? E eu estava refletindo sobre essa questão e eu penso que, cara, essa questão ela é uma questão que está equivocada, tá? Ela está equivocada primeiro porque a pergunta será que a IA ela vai me substituir? Primeiro que ela nos coloca, nós seres humanos, como coadjuvantes da situação, né? É como se a gente não tivesse controle. É a IA que vai me substituir, é a IA que vai entrar e fazer alguma coisa comigo, né? Pobre humano. E eu acho que isso é errado, né? Ela dá essa sensação de inação, como se a gente não pudesse tomar uma atitude. E também é uma pergunta que, se vocês pararem e pensarem, ela assume uma constância no mundo que não é real, né? Não é real. Então, os empregos que existiam em 1800 e alguma coisa, eles já não são os mesmos empregos que existiam em 1900 e alguma coisa, não são os mesmos empregos de 2000 e provavelmente não vão ser os mesmos empregos de 2100, 2200. Então, assim, o mundo ele muda, as necessidades elas mudam e a tecnologia, né, as técnicas que a gente emprega, elas vão modelando, remodelando o nosso mundo e vão existindo novas necessidades. Então, para mim, essa é a pergunta errada e é a pergunta que todo mundo faz. Toda vez que tem um desligamento, toda vez que as grandes big techs elas colocam a inteligência artificial, mandam uma galera embora, ou toda vez que sai uma nova ferramenta, o pessoal põe a mão na cara e fala: cara, isso aqui é um negócio que ela vai fazer em 2 segundos, vai me substituir, vai me substituir. Na verdade, eu acho que a pergunta mais adequada que a gente deveria fazer, né, olhando esses dois pontos ali, né, de que eu não sou um coadjuvante e as coisas elas mudam, perguntar mais assim, ó, como que eu vou poder resolver os problemas da inteligência artificial? Porque na verdade esse vídeo aqui, a gente fala bastante sobre inteligência artificial, mas existe esse tema, né, ele é transversal para todas as tecnologias. Todas as tecnologias que surgem, elas surgem para resolver um problema, um conjunto de problemas, né? Só que existe um efeito colateral. Todas essas tecnologias, elas geram elas mesmas problemas, elas mesmas geram desafios e geram outras necessidades que no futuro talvez precisem de outras tecnologias para resolverem esses problemas. Então, assim, quando a gente coloca a pergunta de como que eu vou poder resolver os problemas da inteligência artificial, a gente já está colocando e já está enxergando que vão existir novas oportunidades, vão existir novas opções ali para eu me reencaixar e trabalhar. Um exemplo muito clássico que eu acho que se aplica, né, e a gente vai falar em um segundinho aqui quais que eu já vi que vão existir, quais são as oportunidades que vão existir ali, mas um exemplo muito clássico, que eu acho que conversa muito, é justamente a robótica, né, a mecanização na Revolução Industrial. Na verdade, a Revolução Industrial como um todo, mas especialmente ali as questões robóticas, as questões mecanizadas, né, tudo aquilo que foi automatizado naquela época. Porque foi o mesmo estardalhaço naquela época, né? Começaram a falar de indústria, começaram a falar de robôs, né? E ali o pessoal falou, cara, acho que eu vou perder o emprego, os robôs vão nos substituir, a indústria vai nos substituir, a gente vai agora não ter mais o nosso emprego manual, a gente não vai ter mais as linhas com pessoas, nós vamos começar a colocar mecanismos, nós vamos colocar robôs, né? Que vai ser o nosso futuro? E hoje a gente vê que existem milhares e milhares e milhares de empregos que são gerados por conta dos robôs. Então nós temos pessoas não só que constroem os robôs, né? Então existe um amplo mercado aí para construção de robôs, venda de robôs e tudo mais, beleza? Isso é o óbvio, né? Mas também existe um mercado absurdamente grande para pessoas que estão prestando manutenção,
né, para esses robôs, assistência técnica para esses robôs, precisa de gente que integra esses robôs, precisa de gente que programa esses robôs, precisa de gente que faz o comissionamento dessas linhas, precisa de gente que consegue criar outras ferramentas que esses robôs vão utilizar. Então existem manipuladores, existem controladores, aí você pode colocar esse robô junto com solda, você consegue colocar esse robô junto com uma paleteira, você consegue colocar esse robô junto com... E aí você começa a ver que as opções elas são infinitas e a partir disso um monte de indústria surgiram as indústrias integradoras, surgiram as indústrias que fazem carros, surgiram, enfim, as opções elas aumentaram tanto que hoje ninguém fica falando assim, poxa vida, mas, né, e eu queria tanto apertar um parafusinho, ninguém mais fala disso, né? E eu acho que com a inteligência artificial o paralelo é muito, muito, muito próximo, né? Então o que acontece? A inteligência artificial ela surgiu e a gente foi vendo o potencial dela dentro da academia, a gente foi vendo o potencial dela com a conversação, para as pesquisas, para a sumarização de alguns tópicos. Agora a gente está vendo que existem alguns agentes que conseguem fazer as coisas de uma maneira um pouco mais automatizada, um pouco mais simples, um pouco mais rápida. A gente está vendo algumas opções que já geram, inclusive, soluções um pouco mais prontas. Elas fazem a questão de ideação da ideia, né? Fazem a ideação da ideia, não, mas fazem a ideação ali do produto, de uma nova solução, meio que de maneira estatística, de maneira meio aleatória. Nós vemos aí algumas agora que estão até entrando no âmbito do relacionamento, que eu já dei a minha opinião, né, num outro vídeo sobre isso, mas enfim, são soluções que estão começando a surgir no mercado. E você fala assim, poxa, vão nos substituir, vão colocar, o nosso mundo agora vai virar uma economia onde o trabalho ele vai virar inexistente. Cara, na minha opinião, minha previsão é que isso aí é uma grandíssima balela, né? Existem vários desenvolvedores, porque os primeiros que foram assim meio que, né, bateram na cabeça dos caras primeiro foram os programadores. Os programadores, cara, tomaram um susto, um choque a hora que eles viram que a inteligência artificial ela poderia programar, às vezes programar com a mesma... com uma tenacidade igual os caras conseguiam gerar código, todo mundo falou assim, cara, acabou a programação, esquece programação, parem com isso, não sei o quê, porque inteligência artificial. E aí quando a gente tem também um vídeo que eu falei sobre Vibe Coding, que é justamente esse conceito, né? E aí a gente começou, o pessoal começou a analisar, começou a pensar, deu uma baixada na poeira. Cara, existe um conceito chamado overhead, né, na programação, que é quando você usa muito mais código do que você precisaria. Você tem um excesso, né, de memória, de código, de arquivos para o que você precisaria. Então você poderia usar um negócio 3 linhas para resolver, ele te dá 200 linhas. Esse foi um problema que viram muito. Também viram muitos problemas de integração entre os códigos. Viram muitos problemas de erros sintáticos ali dentro do código. E começaram a enxergar que, cara, a inteligência artificial, ela é só uma ferramenta estatística que se alimenta de códigos da internet e esses códigos da internet por vezes estão errados. E por vezes a inteligência artificial ela não sabe, usa esses códigos e coloca lá para rodar. Quando você coloca ele para rodar em standalone, né, sozinho, ele até que vai. A hora que você começa a integrar outras coisas, as coisas começam a quebrar. Então já se viu que para código, por mais que ela seja uma ferramenta que acelera muito o código para quem programa, por mais que ela seja uma ferramenta que ajuda você a prototipar de maneira muito rápida, por mais que ela seja uma ferramenta que te deixa livre, digamos assim, para você explorar, para você testar, a hora que você vai colocar isso em produção, vai ter que ter alguém para ir lá, olhar essa ferramenta, ver se está certo o código que ela gerou, ver se se as coisas elas estão em consonância, ver se elas estão funcionando. Então assim, já se viu que, cara, alguém vai ter que ficar observando essa ferramenta para código. A mesma coisa com pesquisas. A gente faz ali os textos, gera elas, só que ela não tem essa autonomia, ela não tem essa perspectiva de qual que é a intenção daquilo, ela não tem esse feeling do que precisa ser feito. Então você precisa estar sempre pedindo para ela exatamente o que você quer, né? O propósito teu tem que estar muito claro para você poder guiar a inteligência artificial ali, de como que ela vai gerar as respostas, como que você vai compilar essas respostas, o que você vai usar essas respostas para depois fazer. Então se vê assim, é uma ferramenta de aceleração do trabalho, de alguns trabalhos manuais, mas isso não significa que ela vai tirar todas as oportunidades, né?
No outro vídeo também a gente falou sobre as acompanhantes de inteligência artificial, né? Que é a Annie lá do Grok, agora o seu nome dela, né? Cara, isso aí talvez ele gere até problemas que fogem da parte tecnológica, né? Talvez gerem problemas que a gente vai precisar solucionar no campo da psicologia, que a gente vai ter que solucionar ali com treinamento, coaching de people, das pessoas, para que a gente volte a socializar essa galera, né? Para que a gente consiga integrar essas pessoas de novo que talvez elas se estraguem de uma maneira ali, conversando com uma inteligência artificial, criando uma ideia uma ideia de como que as pessoas deveriam ser, que é tão forte que depois elas não conseguem se integrar, entendeu? Então, quando você começa a enxergar essa pergunta de, tipo, como que eu consigo resolver os problemas que a inteligência artificial ela vai gerar, aí você começa a ver que existem muitas oportunidades, né? Então, a minha mensagem ela é basicamente essa, porque eu vejo que essa pergunta ela vem muitas e muitas e muitas e muitas vezes, e na verdade, se a inteligência artificial, no final das contas, te substituir, é porque você teve porque o mindset ele foi muito curto, né? Ele foi muito específico. Tipo, eu sou um programador, ou eu sou X, eu sou uma secretária, ou sei lá, alguma coisa muito específica, e a gente talvez poderia ter aberto essa visão para enxergar outras oportunidades, né? E eu acho que com o tempo as pessoas vão precisar fazer isso, muita gente vai perder talvez o emprego, vai ter esse susto, vai perder esse chão, e aí o cara vai ter que parar, repensar, e no futuro essas novas oportunidades elas vão ser abertas, né? Mas eu queria saber a tua opinião, o que você acha? Será que faz sentido isso que eu falei, né? De que, na verdade, a pergunta ela tá equivocada? Você tem algum exemplo que você já percebeu de oportunidades, de ideias? Se você tiver, eu tenho também um link aqui embaixo, onde a gente está pegando ideias de pessoas que gostam de falar sobre tecnologia, que tem essa visão, né, para a gente começar a fomentar essas ideias e quem sabe ajudar a fazer essas conexões com outros parceiros, fazer essa conexão com outras fontes de dinheiro, né, para fazer isso acontecer. Então, se você tem essas ideias, deixa aqui no forms do link embaixo. E é isso, agradeço a tua opinião, até uma próxima. Lembra desse vídeo aqui que a gente também falou sobre inovação e tecnologia. Até uma próxima e nos vemos. Valeu!